Direto da redação de volta, vamos falar de esporte. Boa tarde, Rafael. Oi, Poliana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, começamos falando do basquete. Rafael, que resultado importante o Rio Claro conquistou fora de casa. Exatamente, nesse final de semana, mas mais um jogo e mais uma vez um jogo emocionante, viu, Poliana? A equipe do Rio Claro Basquete foi até Sorocaba e venceu a Liga Sorocabana. É a primeira vitória do Rio Claro fora de casa neste Campeonato Paulista. A terceira vitória em 4 jogos aí na competição, perdeu apenas um. O primeiro quarto terminou com vitória de Sorocaba por 26-20. O segundo foi bastante equilibrado, terminou com 16 pontos para cada lado. E foi na volta do intervalo que Rio Claro construiu a sua vitória. 29-15 no terceiro quarto. E a vantagem foi suficiente para segurar o adversário aí no último período e decretar a vitória rio-clarense por 80-78, Poliana. Olha, um placar bem justo e que o que importa é que o Rio Claro saiu de lá com esta vitória. O próximo confronto é quinta-feira, às 8 da noite, no Felipão, contra o Internacional de Santos. Mais um jogo que dá para Rio Claro ganhar, olha, sem muitos problemas. Bom, importante, né? Não conquistar só as vitórias em casa, né, Rafael? Já conseguiu os pontos também fora de casa, porque não tem tempo, né, para se recuperar nesse campeonato. E isso mostra que a equipe está forte, que a equipe está competitiva. A gente já sabia disso, mas a gente ficava esperando como seria na competição, né? Como seria no campeonato. E esses resultados, e esse do final de semana principalmente, prova exatamente isso. Olha, o time já ganhou do vice-campeão brasileiro, o time já ganhou de São José, que é uma equipe fortíssima, e o time ganha um jogo fora de casa. E quase ainda consegue ganhar lá contra o Pinheiros. Então é uma equipe que está brigando de igual para igual com os seus adversários. E que vem o NBB, né, Rafael? Que vem o NBB. Mas calma, ainda tem muita coisa no Paulista, que vem a classificação para a próxima fase. Não, né? eu já tô dando a classificação com garantida. garantida. Com esse resultado, com essa sequência de resultado, mostrando que a cada jogo a equipe consegue acertar, aí acertar os detalhes, exatamente, com as dificuldades. Essa classificação está garantida. Tomara, vamos lá. São 4 que se classificam do grupo, eu também acho que dá sim. Bom, na semana passada, mudando de assunto, o SESI Rio Claro recebeu a presença do vice-campeão olímpico de vôlei, Montanaro. Ele visitou aqui a TV Claré e durante a tarde fez uma palestra no SESI. Exatamente, ele participou de uma formação para os professores do programa Atleta do Futuro. E a gente foi lá conferir como é que foi esse evento. Dezenas de professores de redes de ensino da região participaram na semana passada de uma capacitação no SESI de Rio Claro. É que o Serviço da Indústria de São Paulo está expandindo o programa Atleta do Futuro para fora do sistema SESI. São mais de 240 municípios no estado de São Paulo que estão adotando a metodologia do Atleta do Futuro. Na nossa região, as cidades de Tirapina e Ipeúna, que daí estão sendo capacitados no dia de hoje os professores que vão ministrar a metodologia do Atleta do Futuro nas suas aulas, nas suas cidades. Entre os palestrantes esteve o vice-campeão olímpico em Los Angeles, Montanaro, que aproveitou a estadia em Rio Claro para visitar as instalações da TV Claré. Ele é o responsável pelas equipes de vôlei do SESI São Paulo e deu a dica aos participantes de como administrar equipes esportivas. É isso que é o mais importante desse trabalho Atleta do Futuro, e o grande transformador, o grande pilar disso, além das crianças, lógico, é o professor, são os técnicos, os professores. Então eles têm que promulgar esses valores do esporte, né, de respeito, de disciplina, de saber ganhar, saber perder, trabalho em equipe, que é o que eu mais falo, a importância, né, a interdependência que existe em todo mundo que trabalha, de você fazer a coisa juntos, ficar muito melhor, você erra menos. Então essas situações, esses valores são os mais importantes até do que ensinar a modalidade em si. O Atleta do Futuro está presente na rede SESI há mais de 20 anos. Descobrir esportistas de ponta é só uma das metas do programa. A nossa metodologia, que é fundamentada no desenvolvimento físico e social da criança, de 6 a 17 anos, com uma metodologia própria que a criança e o adolescente passam por diversas modalidades, no seu desenvolvimento motor e social, até podendo se tornar um atleta, ou se não, a maioria deles, um adulto saudável com hábito esportivo. Muito bem, esse é o programa Atleta do Futuro.
Atleta do Futuro, um programa bem interessante, como a gente viu aí, agora vai ser expandido também para fora da rede SESI, um programa que há muito tempo já dá certo do SESI, que até descobre aí campeões, né, Poliana, jogadores profissionais, e agora saindo um pouco da rede, indo também para as prefeituras. Bom, vamos falar um pouquinho de vôlei. Sexta-feira o time masculino de Rio Claro fez seu primeiro jogo em casa no Campeonato Paulista e deu mais trabalho para o adversário do que o adversário pensava, né, Rafael? Oh, Poliana, com certeza. Olha, foi um adversário difícil, que é Campinas, terceiro colocado na Superliga, e se alguém achava que seria um jogo fácil para os campineiros, olha, está aí a surpresa. O time perdeu, o time de Rio Claro perdeu, mas por 3-2 e alicerces muito equilibrados. O primeiro, por exemplo, durou mais de meia hora e Campinas venceu por 27-25. No segundo, o Rio Claro conseguiu passar à frente no final e fechou em 25-22. O problema foi que no terceiro set, o Rio Claro desandou e acabou tomando 25-16. Já o quarto ficou equilibrado novamente, o Velo Inspira Vôlei conseguiu fazer 27-25, mas no tie-break acabou perdendo para Campinas por 15-9. Então, 3-2 para Campinas, o jogo na sexta-feira disputado no Felipe Caran. Rio Claro volta a jogar nesta sexta, agora dia 22, às 7 da noite, contra o SESI São Paulo, partida marcada para Piracicaba. Muito bem. Os meninos do técnico Márcio, né? Márcio Duarte, Márcio Pimenta do basquete feminino. Márcio Duarte, o técnico do vôlei masculino, que, olha, estreou, né, com derrota em casa, mas certamente o time vai aí se embalar durante a competição. 2 partidas, 2 derrotas por enquanto. Quem sabe contra o SESI a equipe consegue a reabilitação. Muito bem. Falando um pouquinho de futebol, o time sub-20 do Rio Claro jogou também neste final de semana pelo Campeonato Paulista e perdeu para o Independente de Limeira. Isso, o time foi derrotado por 2-0, o jogo foi realizado lá em Limeira, no estádio Pradão. O Independente era o vice-líder da chave e acabou vencendo a equipe do Rio Claro Futebol Clube, que precisa de uma vitória para se classificar. Mas tá difícil sair essa vitória, né? Quase saiu no meio de semana aqui no Chimitão contra o Batatais, acabou tomando o empate no finalzinho, conforme a gente viu aqui no direto da redação. Agora faltam apenas 2 jogos para o Galo Azul. O primeiro é contra a Francana, nesta quarta-feira lá em Franca, daí a equipe folga no final de semana e joga na última rodada, fecha sua participação aqui no Chimitão. Então vai ter que ganhar um desses 2 jogos aí para conseguir a vaga. Bom, falando ainda de futebol, a gente fala agora das eleições do Velo Clube, é hoje. É hoje à noite, Poliana. Por enquanto, apenas uma chapa se inscreveu, viu? Só a liderada pelo atual presidente. Dia de eleição no Velo Clube. 19 conselheiros irão definir o futuro do Rubro Verde hoje à noite. O atual presidente Adalberto Borges, o Betinho, disse ter inscrito sua chapa na última sexta-feira, visando a reeleição. Ele busca o 4º mandato, o 2º consecutivo. Já na sexta-feira, eu já protocolizei junto ao presidente do Conselho Deliberativo a nossa chapa, que é denominada de Velo Sempre. Então já estamos lá e estamos aguardando aí o que vai acontecer hoje, se vai aparecer outra chapa ou não. A oposição tem até às 7 da noite, hora da eleição, para entregar sua candidatura ao presidente do Conselho, João Serri. Betinho acredita que a eleição seja rápida, mas não admite ter ampla maioria no Conselho. Eu nunca disse isso. O repórter que falou isso pôs palavras na minha boca, tá? Eu nunca disse que eu seria eleito por aclamação, não, tá? Se acontecer, ótimo. E como eu disse, até se parecer uma concorrência ou outra chapa aí, até abro mão da minha candidatura. Temerosos com os preparativos do Velo para a Série A2 do ano que vem. Eles tentam ser imparciais nas declarações, mas não escondem certo descontentamento com a atual administração. Que o Velo possa ter uma renovação já, né? Porque o jeito que tá não pode ficar, né? Porque tem que ter um time melhor que já vem anos e anos e o ano que passa parece que tá cada vez pior, né? Não, ficamos preocupados com a situação, sim. Por exemplo, o Velo está tudo parado, né? Montou um time aí do sub-15 e sub-17 muito fraco, já estão praticamente eliminados aí da próxima fase e a gente quer fazer a festa com o Velo Clube. Só resta então esperar até a noite para saber nas mãos de quem estará o Velo em 2015. Torcedor que é torcedor quer fazer festa com título. Com título, com acesso para a Série A1, né, Poliana? É isso que está entalado no torcedor do Velo, na garganta do torcedor do Velo.
e que ele quer soltar, né? Esse acesso para a Série A1 tão esperado, e vamos ver se esse ano de 2015 vem esse acesso, mas para isso vamos ver o que é que a diretoria vai conseguir. Olha, eu estava apurando agora pela manhã, as informações que eu tenho é de que muito provavelmente a eleição no Velo seja com chapa única, viu, Poliana? Seja apenas a chapa do Betinho, até porque o Caraça, que era uma das pessoas que estava um dos nomes cotados, ou pelo menos aí nos boatos, né, de bastidores, era um nome que o pessoal falava na chapa de oposição, mas ele está na chapa do Betinho, está aí, é um dos integrantes, um dos 8 integrantes da chapa do Betinho. Então, por enquanto, as informações que nós apuramos é de que vai ser chapa única, a chapa do presidente atual, Adalberto Borges. Se tiver surpresa, o pessoal está conseguindo manter sigilo e vai surpreender lá às 7 horas da noite. Exatamente. Vamos aguardar. Mas conversei com algumas pessoas ligadas ao Velo e a informação que tem, pelo menos até o momento, é de que teremos chapa única. Vamos aguardar, então, saber aí quais serão os próximos passos da equipe do Velo Clube aqui de Rio Claro. Bom, ainda falando de futebol, Rafael, nesse final de semana tivemos aí rodada do Campeonato Brasileiro. Tem que falar mesmo, né? Vamos ver os resultados e a classificação, então. Samir Palma traz pra gente. 15ª rodada do Brasileirão. No sábado, Goiás perdeu para o Internacional por 1-0. Corinthians e Bahia ficaram no empate, 1-1. Ontem, o Palmeiras perdeu para o São Paulo 2-1. Coritiba 0, Flamengo 1. Cruzeiro 3-0 em cima do Santos. Vitória 0, Chapecoense também 0. O Grêmio bateu o Criciúma por 2-0, mesmo resultado do Botafogo para cima do Fluminense. Sport 1, Atlético Paranaense também 1. Figueirense 2, Atlético Mineiro também 2. A classificação mostra o Cruzeiro líder com 33 pontos, o Internacional segundo com 31. O Corinthians é o terceiro colocado com 28, o Fluminense fecha o G4 com 26 pontos. Aí aparece o São Paulo já com 26 na quinta colocação. Atlético Mineiro tem 23, Atlético Paranaense também 23. O Grêmio é o oitavo com 22, depois vem o Sport também com 22. O Santos aparece na 10ª colocação com 20 pontos, Goiás também tem 20. Botafogo tem 16, Chapecoense 16, Flamengo 16, Criciúma 16. Aí o Vitória é o 16º com 15 pontos ganhos. Zona de rebaixamento, agora tem o Palmeiras com apenas 14 pontos, o Figueirense também tem 14, o Bahia também 14. O Lanterna é o Curitiba, que tem 12 pontos ganhos. Olha, Rafael, se você está triste com o seu Santos, o Samir e o Flávio estão tristes com o Palmeiras. Nossa Senhora, e como estão de cabeça inchada. Agora, Poliana, me fizeram uma pergunta esses dias aí, eu quero fazer para você, eu não soube responder. Vai me colocar em saia justa, hein? Me perguntaram outro dia, o que é que vai cair primeiro, a chuva ou o Palmeiras? Olha, até quando vai o Campeonato Brasileiro? Até novembro, dezembro. Então eu acho que é a chuva. A chuva? Tomara, que a gente tá precisando de chuva. Eu espero que o Palmeiras não caia, mas eu acho que a chuva vem antes. Você espera que o Palmeiras não caia? Eu espero. Como corintiana, você torcendo pro Palmeiras eu não torço pela desgraça de ninguém, viu? Eu torço pela felicidade do Corinthians. Não, mas brincadeiras à parte, o Palmeiras precisa abrir os olhos, né? Teve um jogo contra o São Paulo, o time não consegue fazer gols, né? E acabou tomando no finalzinho esse segundo gol. Teve uma falha do goleiro do Palmeiras. O Ricardo Gareca, o técnico argentino, vai ter trabalho, hein? Tem muito trabalho. Pois é. E aí a gente vê o Cruzeiro, né, que está em primeiro, se distanciando aí um pouquinho, abrindo vantagem com o grupo G4, né? Uma vantagem um pouco maior dos outros, né? Você vê, por exemplo, o Cruzeiro, ele tem uma equipe que joga e além de jogar, de ganhar os jogos, joga muito bonito, né? Enche os olhos do torcedor, enche os olhos de quem está assistindo. Jogou muito bem contra o Santos. O Santos não jogou mal, mas não conseguiu fazer gols. Aí acabou se abrindo e o Cruzeiro foi lá e fez 3. Então, né, foi uma partidaça do Cruzeiro. É o time que está aí enchendo os olhos de todo mundo. O São Paulo também tem um bom time, ganhou do Palmeiras e continua ali encostado na zona de classificação para a Libertadores. Muito bem, Rafael. Uma boa tarde para você. Valeu, Poliana. Uma ótima tarde a todos e até amanhã no novo jornal, né? Pois é. A partir de amanhã, a TV Claré traz para você um novo programa jornalístico. O Rio Claro Notícias começa ao meio-dia, trazendo para você as informações do setor policial, as reclamações da comunidade e também as notícias do cenário político, do esporte e de cultura. Novo cenário, novo formato,
tudo novo com o Rio Claro Notícias. Boa tarde para você.